Rapaz de 33 anos é morto a tiros quando saiu do supermercado no Santa Rita. Falsas entidades de classe aplicam golpes em idosos em Minas. E o início da quaresma e da campanha da fraternidade para os católicos. O Jornal das 7 começa agora. Boa noite. Quem teve algum documento roubado ou perdido no Carnaval deve cadastrar um alerta no Serviço de Documentos e Cheques Roubados da Serasa Experian. O Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, também oferece o serviço chamado de SPC Alerta de Documentos. O consumidor pode fazer gratuitamente o registro do extravio de folhas de cheques e documentos como RG, carteira de trabalho, CPF, carteira de habilitação e título de eleitor pela internet. www.serasaconsumidor.com.br. As quadrilhas especializadas em golpe contra idosos não param de crescer em Minas. A orientação é para que os aposentados tomem muito cuidado com as falsas entidades e associações que se passam por representantes de idosos. Há uma semana, seu Ázio Vandes recebeu uma correspondência que causou estranheza. O documento, que veio de Fortaleza, no Ceará, é de uma seguradora de Brasília e diz que ele tem direito a um benefício de mais de R$72 mil referente a uma espécie de seguro de vida. Como não conhece a empresa, o oficial de justiça desconfiou de tentativa de golpe. Tá característico que isso aqui é um golpe duradouro, um golpe perpétuo. Assim, a pessoa aqui, o que é isso? Duram 5 anos, 10 anos, você vai pagando isso aqui, pagando, depois, quando você for receber, você não vai conseguir receber nada disso aqui. Esse tipo de fraude contra idosos, aposentados e pensionistas tem aumentado em todo o estado, segundo a Federação Mineira que os representa. A estratégia quase sempre é a mesma: estimular a ganância da vítima com promessas de ganhos e vantagens para, na sequência, aplicar o golpe. Nós temos aí algumas entidades que se dizem representativas de aposentados, pensionistas e idosos, mas nesta condição de mandar documentos para essas pessoas, correspondências, e-mails, telegramas, a próprio telefonema até, às vezes, e até falando de valores para essas pessoas, explicitamente. E essas pessoas acabam ficando iludidas. Para não cair nessas armadilhas, a dica é não confiar em cartas e documentos sem antes procurar a ajuda de órgãos do governo e entidades legalmente autorizadas a dar informações para aposentados e pensionistas. Os golpes estão aí, eles são iminentes. Procure também a delegacia do idoso, procure a própria polícia, porque as próprias polícias hoje, os batalhões já têm muitas ocorrências nesse sentido e eles já vão orientar também como proceder nesse caso. E para quem já caiu nesse tipo de golpe, as notícias não são boas. É difícil reaver o prejuízo. O golpe é muito bem arquitetado. Eu classifico isso como uma quadrilha organizada. A seguir, mais um assassinato no bairro Santa Rita. As informações sobre o crime a seguir. Estão abertas as inscrições para 11 cursos de pós-graduação na Univale. Entre os destaques está o curso de pós-graduação em Gestão da Comunicação e do Marketing. As aulas começam no mês de abril. Outras informações no site univale.br. Um rapaz de 33 anos foi morto a tiros no início da tarde de hoje no bairro Santa Rita. Com esse, subiu para 31 o número de assassinatos na cidade esse ano. O crime aconteceu por volta da 1h da tarde. Esse foi o 6º homicídio no Santa Rita nesse ano. De acordo com a polícia, Cleiton Teodoro, de 33 anos, tinha acabado de sair do supermercado e entrado no carro quando foi atingido por disparos. A suspeita é que um rapaz de bicicleta tenha atirado. A polícia ainda não sabe informar se ele era um adolescente ou maior de idade. A polícia vai investigar as imagens das câmeras de segurança do supermercado para tentar identificar o autor dos disparos.
Um carona que estava no carro também vai ser ouvido. A pessoa passou mal e foi socorrida pelo SAMU. Curiosos acompanharam tudo de perto e a polícia precisou intervir. Ela estava saindo do supermercado e assim que ela entrou no veículo, o suspeito, aí, o autor, passou e efetuou os disparos. A seguir, o início da quaresma para os católicos e ainda, Bispo Dom Werner fala sobre a campanha da fraternidade. A gente volta em instantes. Com a quarta-feira de cinzas começa o período da quaresma, os 40 dias que antecedem a morte e a ressurreição de Cristo. Na tradição católica, a substituição da carne vermelha para o peixe ainda tem espaço entre os fiéis. Mas o jejum deve ser mesmo de mudança de comportamentos. Tradição e religião fazem parte do dia a dia de Dona Geralda. Católica, ela preserva com muito carinho as imagens dos santos de devoção. Mas para ela, o período da quaresma é um momento especial. Há alguns anos, a aposentada arriscava ficar sem comer em penitência. Hoje em dia, o jejum de carne vermelha passou para as quartas e sextas-feiras. Nesse período, o tempo livre se transforma em reflexão. Né? E eu acho que como Jesus fez o sacrifício de morrer e sofrer como ele sofreu por nós, não é mais que justo a gente faça um pequeno sacrifício de ficar sem comer pelo menos 1 ou 2 dias no ano, né? E também quando a gente está sem alimentar, para a gente pensar nas coisas e raciocinar melhor, eu sinto assim, eu fico lembrando, né, do que Jesus fez por nós e tal, e aí a gente consegue ter um coração melhor, ter mais amor, compreender mais as pessoas, né? Então a gente faz uma reflexão bem boa sem alimentar, né? Além do sacrifício que a gente está fazendo para agradar a Deus, né? O bispo da cidade diz que o preparo para a Páscoa nos próximos 40 dias deve ser dedicado também à prática da caridade. Então é bom verificar essa grande importância da quaresma, do tempo da penitência, do autocontrole, da prática da fé e da prática da caridade, que são os, vamos dizer, os exercícios principais da quaresma. Além disso, então, a quaresma tem essa propriedade nossa, que é brasileira. Em outros países não tem a famosa campanha da fraternidade. É fazer alguma coisa bem prática no sentido caritativo no tempo da quaresma. Além de movimentar a fé dos católicos, os 40 dias da quaresma aquecem também o mercado de peixarias. Isso porque, pela tradição, muita gente troca a carne vermelha pelos peixes. Nesse supermercado, a procura pelo pescado dobra na quaresma. E os mais procurados são o salmão, dourado, surubim e o piramutaba. Nessa época do ano, né, a quaresma, normalmente até dobra a venda do produto. Quem é adepto, né, em questão de, digamos assim, religiosidade ou até mesmo por opção, compra bem o pescado nessa época do ano. E os católicos também começaram hoje o período da campanha da fraternidade. O bispo de Valadares falou sobre o tema da campanha desse ano, o tráfico de pessoas. Um de vocês com certeza tem alguma experiência ou tem ouvido que alguém foi vendido, comprado ou simplesmente foi negociado a pessoa dele, a personalidade dele, a liberdade dele. Não precisa ser vendido para um outro país, embora isso também exista hoje. Mas o tráfico humano sempre foi uma coisa muito triste. Não apenas no tempo da escravidão, até hoje é uma coisa triste de negociar com pessoas humanas, de negociar com a liberdade da pessoa humana, de mandar na outra pessoa até esse ponto de entrar na liberdade dela e no livre exercício da profissão, da personalidade dela. O Jornal das 7 fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã.